Amanhecemos na presença do Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos nesse dia feliz que o Senhor está nos presenteando. A nossa leitura para meditação nesta manhã está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 18, a partir do versículo 14, em que diz: a sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós acabamos de ler, como anunciado anteriormente, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. É a sétima carta aqui de Apocalipse, endereçada à igreja que está em Laodiceia, a era da igreja de Laodiceia. Como nós estávamos tratando anteriormente sobre as 7 eras da igreja, nós chegamos agora ao final. Já estamos ao final dessa 7ª era, que é a era de Laodiceia. Aqui nós lemos o que o Espírito diz, aquele que diz o Amém. Ou seja, a palavra de Deus sendo direcionada a esta era. Aqui nesse compêndio, nessa série das 7 eras da igreja, o profeta de Deus, ele diz no capítulo 9, se tratando sobre Laodiceia, que significa o direito dos povos. Era uma cidade politicamente mais importante e financeiramente mais próspera, na Ásia Menor. A sua gente distinguia-se nas artes, nas ciências, era uma grande metrópole. Apenas para poder entender o conceito, o que aquela cidade lá, antiga, na Ásia Menor, chamada Laodiceia, tem a ver com a era de Laodiceia. O deus pagão que era adorado ali, naquela cidade, era Zeus, o deus acima de todos os outros deuses, em que todos, por mais que se tinha crença em outros deuses, também acreditavam nesse Zeus. Frequentes terremotos finalmente causaram o quê? O completo abandono, a saída, a fuga das pessoas daquela cidade chamada Laodiceia. Ainda lá em Laodiceia, quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estamos estabelecendo. O profeta, ele diz a respeito disso. Então aqui a gente vê de que era uma cidade muito rica, muito abastada, uma cidade em que ela se concentrava muito a ciência, uma cidade que ela se concentrava muito a cultura,
E tudo que isto estou dizendo, como o profeta também tem dito aqui, nesta cidade, representa hoje também, nesta era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. É uma era abastada, é uma era rica, é uma era fortunada, por isso que nós lemos aqui, até mesmo falando de que o Espírito falando, né, sobre a condição da era. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Agora, essa repreensão, ela é para a igreja, ela não é para indivíduos. Muitas das vezes é até usado, né? Às vezes, que dizendo que é frio, que é morno, dizendo que conhece as obras, dizendo que é rico sou, eis que estou à porta e bato, fazendo uma aplicação individual, mas o profeta conceitua isso de que essas repreensões, elas não são endereçadas a indivíduos, mas ela está sendo endereçada à falsa vinha, à falsa igreja. A igreja, ao coletivo. Então, essa era de Laodiceia, ela começou no século XX, por volta do ano de 1906. E ela começou bem, né? Começou uma era quente, né? Uma era muito boa. Começou com os pentecostais na Rua Azusa, né? E justamente já essa manifestação dos dons, essa restauração dos dons, que foi o período pós-era de Filadélfia e com a entrada da era de Laodiceia, foi marcada ali por esse período dos pentecostais. Um período muito positivo, mas não foi assim todo momento. E aí foi quando que ela chegou a ficar morna. E o estágio morno é o pior estágio que se tem. Então ela julga ser o que deixou de ser, né? Ela julga sendo aquilo que deixou de ser. Isso é muito dificultoso, né? Ela manter um nome que é daquilo que não é mais. Manter o nome de protestante, sendo que já não protesta mais. Manter um nome daqueles mensageiros das eras passadas que defendiam veementemente, que defendiam com as suas próprias vidas, como foi Lutero, Knox, John Smith, como foi John Wesley, como foi Finney e tantos outros, em que acabou que desvirtuando. Então, a política partidária foi ingressando na igreja, foi esfriando. A hierarquia da igreja de Laodiceia foi entrando e foi esfriando. Os conflitos de interesses pessoais acima da palavra foram que tornando-os mornos. Mornos. Não é nem frio e nem quente, morno. E por ser morno, a Bíblia fala, vomitar-te-ei da minha boca. Deus, pondo para fora. Vomitando, retirando. Então é uma era em que ela é muito misturada. O morno é justamente isso, né? O morno, ele está pegando aquilo que é frio, aquilo que é quente. Então, se a gente for pensar aqui, o morno serve para quê, na verdade, né? Porque se a pessoa está com sede, o que vai realmente, assim, conseguir saciar com mais prazer a sede da pessoa, uma boa água fria, né? Um copo de uma água fria faz uma diferença. Não estou dizendo gelado, apesar que tem alguns que preferem gelado. Mas uma água fria, ela faz uma diferença. Se a pessoa te chama para tomar um café e aquele café ele está morno, é uma pior coisa que se faz, né? Um chá morno também, ou seja, as pessoas preferem o quê? Aquilo que é quente ou aquilo que é frio. Essa era de mistura, que não é nem frio nem quente, ela está muito inserida hoje, no que nós vemos no dia a dia, né? Aquilo que é meio disso é meio daquilo, né? É uma personalidade meia-meia, é um gênero meia-meio. O profeta chegou até mesmo a dizer, Deus não fez meio cristãos, mas existem meio cristão. Existem meios cristãos. Ou seja,
é uma era do flex, né? Pode ser gasolina, mas se você tiver o álcool também para abastecer, não tem problema não, pode colocar o álcool aí também, né? É uma era muito flex, né? É uma igreja morna. Os pés da estátua, na visão que Daniel tinha, ele viu o quê? Ele viu também essa mistura. Lá na visão que ele tinha daquela estátua, ele viu o barro e o ferro misturado. Então a era, ela foi crescendo e pelo fato dela ser rica, próspera, a gente sabe que a riqueza e a prosperidade nem sempre é um sinal de aprovação, e quando nós dizemos isso, nós não estamos defendendo a miséria também ela não é de Deus. Deixarei no meio de vós um povo pobre e humilde, mas não um povo miserável. O miserável está muito abaixo da linha da pobreza, né? Davi ele chegou a dizer, nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Aquela viúva que estava apenas com seu filho, antes de receber o profeta, ela disse, vamos comer e morrer. Era o último bocado, mas Deus enviou a restauração para ela. Deus enviou a mensagem e o próprio Elias para ela. Assim como Deus está fazendo com você neste momento. Deus está enviando a mensagem e o próprio Elias até você para ver esta restauração. E aqui nós encontramos de que a era, pela sua abastança financeira, política partidária, a sua abastança de influência, a sua abastança financeira, a sua abastança de conhecimento, em que se tem suas próprias escolas, seus próprios programas televisivos, missionários, etc. Nós estamos combatendo isso, estamos trazendo à luz o que isso resultou. Em que o fato dela se chegar a esse ponto, dizendo que é rica, que não tem nenhuma falta, nós encontramos que nada mais, nada menos, ela colocou Cristo para fora. Talvez você pergunte, mas como que esta era colocou Cristo para fora? A própria palavra diz, verso 20 de Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Ora, se alguém está batendo a porta, obviamente está pelo lado de fora. Ninguém bate a porta para sair. A pessoa bate a porta para entrar. E a sequência do versículo diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Primeiro detalhe, a pessoa precisa ouvir. Essas agitações do mundo, essas interpretações errôneas, banais, carnais, mundanas, está impedindo as pessoas ouvirem a voz do bom pastor, ouvirem a voz de Deus, ouvirem os unidos de Deus, a trombeta de Deus, o alarido de Deus, a mensagem de Deus. As agitações, as correrias, não, já tenho a minha devoção, já tenho a minha fé. Né? Hoje, a pessoa para poder ser até bem quisto, bem visto, né? Para fazer a composição harmoniosa de um bom cidadão, ele precisa ter qual igreja ele frequenta. Ou seja, que ele vai, não que ele é. E, no entanto, Deus ainda permanece no seu programa original, de que a igreja do Deus vivo, ela continua ainda santa, imaculada. E aqui nós encontramos que a era colocou Cristo para fora. Cristo é a palavra, o evangelho, para fora. E aí não resta mais nada do que, do lado de dentro, fogo pintado. Fogo pintado, aí é emoção, aí é eventos sociais, atos de boas obras, de boa caridade. Vamos estar fazendo isso, aquilo, outro, mas tudo sem o fruto do Espírito Santo. Por quê? A palavra e o Espírito não tem como separar. A palavra e o Espírito é o mesmo. E aí nós temos o quê? Se rejeitou a palavra, automaticamente tirou o Espírito. E onde não está o Espírito, não está a vida.
O maior julgamento que recai sobre esta era nada mais é do que a sua riqueza e a sua abundância. É o que está fazendo, impedindo das pessoas de verem a luz do Evangelho, de verem a sua própria nudez. Não sabem. Quando a pessoa reconhece o estado miserável em que ela se encontra, o estado precário que ela se encontra, primeiro fato, ela tem que reconhecer. Aí sim, ela vai buscar a solução para aquilo. Mas enquanto ela não se reconhece, ela diz, rica sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabe que é um desgraçado, que é miserável, que é pobre, que é cego, que é nu. Porque tirou a vestimenta da palavra. Laodiceia fez isso, tirou a vestimenta da palavra, tirou a vestimenta do evangelho, já não serve mais. Mas há um conselho de Deus para esta era, que compres ouro provado no fogo. E esse comprar é sem dinheiro e sem preço. Esse comprar é através do Espírito Santo. Esse comprar é aquele que o próprio Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. É necessário enxergar. Amados irmãos, nós estamos fazendo sim essa chamada para que você possa enxergar estas coisas. Como que se está? Essa era, ela é uma era em que ela nasceu, como mencionamos. Ela, ao longo do seu período, ela vai se encerrar na vinda de Jesus, na volta de Jesus. Ela é a última era das 7 eras da igreja. Ela finaliza tanto a plenitude dos gentios, como também o tempo dos gentios. Porque as eras da igreja foi um momento que Deus abriu parênteses para poder trabalhar com os gentios. Ele veio para os seus não quiseram, rejeitaram. Os seus era quem? Os judeus. Os judeus não queriam, e aí foi quando que o evangelho, Paulo sendo comissionado por Deus, havendo a profecia lá em Isaías, que ele seria luz para os gentios, ele foi enviado para os gentios. E quando os judeus rejeitaram o evangelho, ele falou, então é mistério que nós pregamos aos gentios. Ou seja, Deus deu essa brecha, essa abertura dessas 7 eras da igreja para trabalhar com os gentios. E logo, mediante o rapto, que é o desfecho dessa era, Deus estará então já terminando com os gentios e voltando a trabalhar com os judeus. Por isso que o profeta de Deus disse que essa é uma era curta, ela é uma era rápida. Por quê? É uma era de amadurecimento. Ela é uma era de aceleramento. E aqui o profeta de Deus, ele tem dado 7 visões do fim, que num outro momento será abordado, em que justamente falando a respeito desses momentos que aconteceria nesta era. E a última visão era sobre uma explosão acontecendo na América do Norte. Então a gente vê de que realmente é uma era que ela é marcada por feitos finais do cristianismo aos gentios. É uma era em que ela tem esse amadurecimento, é uma era que ela vai se encontrar, os eleitos nesta era irá encontrar-se com Jesus Cristo, por isso que ele enviou não apenas um mensageiro, que vocês vão ver sobre o mensageiro, mas Deus enviou não apenas um mensageiro, mas foi um profeta mensageiro. Não é apenas alguém que trouxe o alarido, a mensagem do evangelho, mas alguém que teve a manifestação profética, a revelação das Sagradas Escrituras. É uma era em que ela termina-se com rapto. Então, prepare-se, né? E o profeta diz aqui, então, na página 288, aqui no último parágrafo, né, em que ele fala
Aliás, aqui na página, só corrigir, na página 324, o último parágrafo, para nós finalizarmos. Ó eleito de Deus, o profeta diz, guarde-se, estude atentamente, seja cauteloso, opere sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para queima. Veja, todos eles estão se unindo a esse concílio mundial de igreja, essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio, comece a vencer para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Por isso que Deus chama ao arrependimento e a ser zeloso. Como ele diz aqui, sê, pois, zeloso e arrependa-te. Atos 2,38, arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados e que seja cheio do Espírito Santo. Nós finalizamos essa programação pedindo a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração. Que Deus vos abençoe e cantando para Jesus esse trio desses irmãos, dessas crianças abençoadas, em que a irmã Ana Hope, a irmã Rebeca, o pequeno irmão Josué, cantando para Jesus agora. Deus vos abençoe, até nos vermos novamente. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar nos outros, toque por mim. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Tua unção em mim transborda, ame por mim. Espírito Santo, ame por mim. Fale por mim, Espírito
Espírito Santo, fale por mim.